tarde. Cumprimento os irmãos com a graça e paz do Senhor. É bom estar com vocês nesta tarde. Cumprimentos também da Igreja O Caminho lá de Irmezinho de Irlécia e endereçando para vocês também as maiores bênçãos. Esta tarde gostava de partilhar com os irmãos alguns pensamentos que o Senhor tem colocado no meu coração e que tem a ver com as alturas na vida em que a dúvida assalta e bate à porta da nossa fé. Todos nós temos alturas na vida em que as montanhas são muito altas. Todos nós temos alturas na vida em que recebemos notícias inesperadas de saúde, de perda de algum familiar, de questões financeiras, às vezes ataques do inimigo das nossas vidas, que atacam os nossos lares, os nossos filhos, os nossos casamentos, pessoas que amamos. E todos nós temos testes de fé e às vezes somos assaltados por dúvidas. E eu gostava de partilhar com os irmãos nesta tarde um episódio que aconteceu 8 dias depois do Senhor Jesus ter sido, ou seja, uma semana depois do Senhor Jesus ter sido crucificado e 8 dias certos depois de o Senhor Jesus ter aparecido aos seus discípulos. E a passagem está em João capítulo 20, versículos 26 a 29. Todos têm alguma familiaridade com a Bíblia, conhecem esta passagem. E às vezes até citamos algumas pessoas quando elas têm dúvidas. Então, Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 26 a 29, é-nos relatado pelo evangelista João estas palavras. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estenda a mão e coloque aqui no meu lado. Para de duvidar e crê. Versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então disse-lhe Jesus: Porque crestes por ter visto, bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Senhor, abençoa a Tua Palavra nos nossos corações nesta tarde. Ela é palavra viva, eficaz, mais penetrante que uma espada. Senhor, discerne pensamentos, intenções, conheces o nosso coração, por isso que a Tua Palavra possa falar a cada um de acordo com a Tua vontade. É a Tua voz que queremos ouvir, por isso me coloco diante de Ti e te peço ao Senhor que uses a minha vida e que possas ajudar-me a comunicar a Tua Palavra e todos os pensamentos relacionados com ela que Tu tens colocado no meu coração. Abençoa-nos nesta tarde, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esta é uma passagem bastante intrigante e curiosa. Às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e achamos que eles são tipo uma espécie de super-heróis da fé. Olhamos para eles e achamos que eles estão muito distantes daquilo que nós somos. Tomé tinha sido um homem que tinha acompanhado Jesus durante vários tempos. Tinha assistido a milagres, tinha assistido a curas tremendas, tinha escutado a palavra do Senhor de uma forma pessoal e íntima, tinha passado tempo com Ele nas mais diversas e variadas situações. E, no entanto, após a crucificação, depois do Senhor Jesus ter sido preso e abandonado pelos seus discípulos, à exceção de João, que ficou lá no meio das mulheres um bocado assim escondido, inclusive tendo sido negado 3 vezes por Pedro. Então, Tomé, também um desses que estava com ele, padeceu de alguma dúvida.
Na realidade, nós às vezes pensamos, ok, olhamos para a Bíblia e pensamos, estes homens eram homens de uma fé tão grande que parece que nunca se assustaram, ou nunca vacilaram, ou nunca questionaram nada nas suas vidas. Mas a verdade é que eles são gente como nós, e eram pessoas como nós. Eles eram humanos, e em cada um deles, quando eu leio a palavra de Deus e vejo as suas atitudes, as suas dúvidas, as suas lutas, eu me identifico muito com cada um deles. E ao ser gente como nós, eles tinham alegria, mas também tinham medos, eles tinham certezas, mas também tinham dúvidas. E às vezes eles vacilaram na fé e questionaram a sua fé. E se há coisa que faz parte da caminhada cristã, e que muitas vezes nós não gostamos de falar nisso, é que às vezes somos assaltados pela dúvida. Às vezes há uma promessa que tarda, às vezes há uma cura que não chega quando nós queremos, e tantas vezes nós temos orado e sentimos que parece que estamos a falar sozinhos. Tantas vezes nós vemos milagres a acontecer na vida de outras pessoas e achamos que nós fomos deixados para trás e perguntamos, Senhor, mas tu esqueceste de mim? Às vezes vemos bênçãos sobre a vida de outros que gostaríamos de ver nós e para a qual estamos a orar há tanto tempo. E dá a ideia que parece que estamos abandonados. E até temos dificuldade muitas vezes em acreditar que tantas promessas que a palavra de Deus tem para nós, às vezes que as coisas estão tão difíceis que nós pensamos, será que isto é mesmo verdade? Que isto é para mim? Quando essas dúvidas se assaltam os nossos corações, não fazem de nós pessoas desprezáveis ou más pessoas. Nem cristãos fracos, porque ao lermos a palavra de Deus e ao lermos esta passagem como hoje, vimos que até os discípulos às vezes tiveram dificuldade e vacilaram na sua fé. O que faz, na realidade, quando essas dúvidas assaltam o nosso coração, é fazer de nós humanos. Humanos. E como humanos que somos, estamos sujeitos às vezes à dúvida. É por isso que esta história de Tomé, o tal discípulo que às vezes nós achamos que foi fraco porque duvidou, ela é importante para nos fazer perceber que às vezes nós também somos Tomé. Porque ele representa-nos a todos nós. Porque ele representa às vezes em que a vida está tão difícil que nós temos dificuldade em esperar e em acreditar de que as coisas vão mudar. E esta passagem, ela é maravilhosa porque ela mostra várias personagens, em especial Tomé e Jesus Cristo, e vemos que ela nos mostra que quando nós estamos assaltados pelas dúvidas, Jesus não tem medo das nossas dúvidas. Ele se acerca até nós. Jesus nunca vira as costas às nossas crises existenciais. Quando a nossa fé está fraca, Ele se apresenta. E Jesus entra mesmo quando nós fechamos as portas. Esta é a segunda vez, porque o capítulo 20 de João fala que por 2 vezes os discípulos estão reunidos depois de Maria ter anunciado a ressurreição de Jesus, e as 2 vezes eles têm as portas fechadas. E estão juntos e reunidos. Então, neste contexto, porquê é que eles tinham as portas fechadas? Porque eles estavam em crise todos. Eles tinham acabado de assistir à morte do seu mestre, do seu Senhor. Eles tinham medo de serem também eles levados para a cruz. Tinham medo também de ser arrebatados toda a vida e tudo o que eles eram. E, na verdade, os seus sonhos estavam desmoronados. E apesar de já ter sido anunciado que Jesus tinha ressuscitado e dele ter aparecido uma primeira vez no relato ainda em João anterior a este, nos versículos 23, 24 e por aí fora, mesmo assim, 8 dias depois, eles reuniram-se e fecharam-se todos outra vez. Não era porque estava frio, é porque eles tinham medo, tinham dúvidas, estavam angustiados e assustados. E então há 4 verdades que eu gostava de partilhar convosco e pensamentos meus em relação a este texto. O primeiro deles é que Jesus entra mesmo quando a porta está fechada. Não há nada que impeça de Jesus de que ele entre. Diz que 8 dias depois estavam ali os discípulos e as portas trancadas. Jesus entra, coloca-se no meio deles e diz: paz seja com vocês, no versículo 26. Vamos imaginar esta cena, sabem? Eu quando leio a Bíblia, eu gosto de imaginar aquilo. Ou seja, eu não gosto de ler a Bíblia como um livro que me está a dar informações. Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar aquele cenário.
Os discípulos assustados, reunidos, como o Senhor lhes tinha mandado, e então estão naquele cenáculo, naquele lugar, juntos, provavelmente em oração, e de repente, com todas as portas fechadas, o Senhor entra e aparece no meio deles. Jesus, quando nós mais precisamos, Ele aparece no meio das nossas dúvidas, no meio da nossa confusão, no meio das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos desesperos. No meio dessa atmosfera de tensão e incerteza, aí está Jesus. E é interessante, Jesus não bate à porta, Jesus não pede licença. Simplesmente, de uma forma milagrosa, aparece no meio deles. Quantas vezes na nossa vida nós sentimos, por causa de medos, de notícias más, de problemas na nossa vida, que as nossas portas estão trancadas, que Jesus está ausente, que Ele não está no meio, nem bem até aos nossos problemas. E às vezes nós temos o nosso coração fechado, medrosos, às vezes nós temos coisas que nós precisamos de tomar, decisões que precisamos de tomar na nossa vida, e pensamos, ok, eu vou-me fechar em mim mesmo, porque pode correr mal. Às vezes podemos estar fechados por causa de culpa de coisas que fizemos e achamos, eu não sou digno. Talvez fechados pela dor, pensando, eu fui magoado, eu fui traído, eu fui enganado. Mas nessas portas fechadas, no meio das nossas dúvidas, Jesus aparece e diz, paz seja convosco. Quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, Jesus, ao aparecer, Ele sempre diz e traz paz. Paz aos nossos corações. Já anterior, no relato anterior, eles estavam fechados, e Jesus, quando aparece, diz a mesma coisa. Então Jesus entra, Ele chega, Ele aparece, mesmo quando nós nem sabemos como o deixar entrar. Às vezes temos problemas e não queremos abrir o nosso coração a Jesus para Ele vir e fazer parte, porque achamos ou que não são importantes demais, ou então até achamos porque não somos dignos de que Ele venha, ou então porque achamos, se calhar, de que já não há solução e a dúvida toma conta de nós. Este texto diz-nos que Jesus, quando entra, se posiciona num lugar. Qual é? No centro, no meio. E é no meio dessa confusão que Jesus se apresenta aos seus discípulos, e é no meio das nossas emoções e das nossas dúvidas que Jesus se apresenta a nós. Jesus nunca é um visitante qualquer. Ele é sempre aquele que vem trazer certezas, que vem trazer segurança, que vem trazer cura, que vem trazer fortaleza, que vem trazer uma palavra que nos vai dar paz. É interessante, talvez se vocês tivessem, eu vou falar como pastor, ok? Como pastor. Vou falar. Talvez se eu achasse que algum membro de lá da minha congregação fosse como Tomé e tivesse assim tantas dúvidas depois de tantas experiências com Jesus, se calhar se eu aparecesse, se eu fosse Jesus, não sou, graças a Deus, não sou, nem tenho pretensão de ser, mas o que é que eu poderia imaginar, ok? Se Jesus aparecesse agora aqui, tu ias ver, Tomé, Ele ia-te dar uma descasca, pá. Ele ia-te dizer, então seu incrédulo, como é que tu vais duvidar de tudo e ralhar e deitá-lo abaixo à frente dos outros, humilhá-lo? Mas não é isso que Jesus faz. Jesus aparece naquele lugar e Ele não dá uma bronca monumental a nenhum deles, nem diz, porque é que vocês estáis aqui fechados? Tendes medo de quê? Eu venci a morte, eu estou aqui. Não. Jesus aparece e diz, paz convosco. Ele não grita, Ele não traz broncas, Ele não traz acusações, Ele não diz porque é que duvidaste, és fraco, mas Ele diz paz, porque Ele sabia exatamente o que é que eles precisavam naquela altura. E Ele sabe o que nós precisamos quando nós estamos a passar por provas, por dificuldades, quando a nossa fé está a vacilar. O que nós precisamos é de paz. Paz. Ele faz isso connosco. Ele entra na nossa vida e não traz julgamento, mas traz paz. E sabem, Jesus atravessa o que for preciso para chegar até nós. Portas podem estar trancadas, corações podem estar fechados e magoados, mentes podem estar confusas. Nada impede que Jesus venha à nossa dúvida, se coloque no centro da nossa existência e diga, eu estou aqui e eu venho trazer paz.
porque é isso que Ele traz. Sempre paz quando nós estamos no meio de confusões. A segunda realidade que eu vejo neste texto é que Jesus ouve tudo aquilo que nós dizemos, mesmo quando achamos que ninguém está a ouvir. Quando Jesus chega, diz a Tomé, olha, coloca no versículo 27, coloca aqui o teu dedo, vê as minhas mãos e as chagas, e estende aqui, coloca no meu lado, e para de duvidar e crer. E esta parte é incrível, porque Jesus, quando aparece, Ele diz exatamente as mesmas palavras que Tomé tinha dito uma semana antes. Ele disse antes, no versículo 25, Ele diz, eu só vou acreditar se Ele aparecer e eu puder tocar o seu corpo, as suas chagas, colocar a sua mão lá dentro. Tomé não tinha falado com Jesus estas palavras, só tinha falado com os outros discípulos. Ele queria ver para acreditar. Então o que é que Jesus faz quando aparece? Ele diz, olha, põe aqui, tal como tu disseste, as tuas mãos, toca-me. Jesus não diz, tu não tens fé nenhuma. Jesus não diz, tu foste o único que duvidou de todos estes, que vergonha que eu tenho de ti. Jesus diz, olha Tomé, eu conheço-te, eu sei que tu és humano, eu sei que tu duvidaste, eu sei que tu tens fraquezas, mas eu estou agora aqui à tua frente e eu sou tudo aquilo que tu precisas para crer. Às vezes nós estamos a lutar e temos perguntas. Às vezes nós estamos a lutar e sentimos que as nossas dúvidas nos começam a afastar dos propósitos de Deus. Achamos que Deus já não está a ouvir, achamos que Deus já não está pronto ou disposto a alterar as nossas condições, e incertezas tomam conta de nós e às vezes até perdemos vontade de orar. Às vezes passamos tanto tempo a orar por pessoas que amamos, por situações que temos difíceis, filhos que queremos ver salvos, maridos, esposas, irmãos, e passamos tanto tempo, e o tempo é inimigo da fé, e normalmente passando por esse tempo nós vamos claudicando e ficando com incertezas. Esta cena mostra totalmente o contrário. Jesus ouve tudo, ouve os nossos desabafos, ouve as nossas crises. E Ele ouve não só quando nós estamos a orar, mas se calhar quando nós estamos a falar com alguém e dizer, olha, eu já nem sei se hei de crer, olha, eu já nem sei se vale a pena continuar a orar. Eu vejo que as coisas, às vezes nós oramos por coisas e parece que em lugar de recebermos respostas boas, parece que cada vez vai ficando mais difícil e mais difícil. Mas Jesus está a ouvir, Jesus ouve até os nossos pensamentos, Jesus ouve até o nosso coração e vê o nosso coração. Jesus ouve aquilo que nós dizemos a nós próprios, Ele conhece-nos a fundo e sabem, Ele não se afasta, Ele aproxima-se, porque Jesus não tem medo das nossas questões. Jesus lida melhor com a nossa sinceridade do que com a nossa hipocrisia. Às vezes nós estamos a passar por dificuldades, estamos a lutar, choramos sozinhos, dobramos os nossos joelhos e clamamos, e às vezes andamos angustiados. E como é que está, irmão? Eu sou super-herói da fé, está tudo bem. E às vezes não é assim. E Jesus vê o mais íntimo de cada um de nós. A fé cristã não é uma fé que está sempre nas montanhas. Por isso é que Davi dizia, o Senhor é o meu pastor e Ele me guiará. Ou seja, Ele me pastoreia nos verdes pastos, refrigera a minha alma, mas também no vale da sombra da morte. Há alturas da nossa vida em que está tão difícil seguir e acreditar que nós precisamos do bom pastor para trazer refrigério às nossas almas. Jesus vem até ele e diz, Tomé, coloca aqui as tuas mãos. Ele oferece um encontro pessoal, não oferece um sermão teórico, não reprova, mas diz, olha, coloca aqui. E ele continua a fazer isso com cada um de nós. Quando nós estamos em crises de fé, às vezes uma palavra na Bíblia, uma meditação na manhã, às vezes uma oração de alguém que ministra a nossa vida na igreja, às vezes um louvor que fala aos nossos corações e que nos incute fé e coragem para continuar, às vezes uma palavra de alguém que vem até nós e nos conforta e nos diz alguma coisa que nos anima. Jesus sempre usa circunstâncias, pessoas,
ou o louvor, ou os momentos devocionais com Ele. Ele mostra-te, Ele responde, Ele vem ao nosso encontro e Ele diz: eu estou aqui para te trazer paz. Por isso, a terceira coisa que eu gostava de destacar e que nós possamos aprender é que mesmo no meio das dúvidas, nós não temos de afastar-nos de Deus. Pelo contrário, na minha própria experiência, sempre que eu enfrentei crises e dúvidas por coisas que eu às vezes orei e parecia que não aconteciam, depois de o Senhor aparecer e se manifestar, a minha fé ficou fortalecida. Durante muitos anos, não sei se vocês conhecem a história, o pastor Samuel às vezes vem aqui e ele conta histórias também, nós comprámos um terreno para construir o novo local lá em Hermesinde. E depois de comprarmos aquele terreno e termos pago de uma forma milagrosa e com a bênção e ajuda de muitos irmãos, tanto em Portugal como nos Estados Unidos e noutros lugares, tínhamos tudo preparado para começar a construir. E a Câmara impediu-nos de começar a construir. E nós estávamos a orar e tivemos num impasse quase 10 anos. E nós orávamos e fazíamos coisas e tal, e houve uma vez que convocámos alguns irmãos e fomos para a igreja e num ato de desespero pegámos no projeto e colocámos o projeto assim à beira do púlpito, pusemos no chão e dissemos: Senhor, esta é a tua casa, nós queremos edificar, isto é teu, nós já não aguentamos mais e tu tens que te manifestar. E por obra de milagre, posso assim dizer, passado pouco tempo, o Senhor abriu-nos as portas para nós construirmos a igreja, ou o local onde a igreja se reúne, de uma forma milagrosa. E às vezes nós temos que fazer isso: Senhor, eu já não posso mais, eu estou a orar por isto, por esta doença, por esta pessoa, por este problema, eu já não tenho fé, já não sei mais o que fazer, mas eu sou teu, manifesta-te e aparece à minha vida para me trazeres fé. A dúvida, ela pode surgir, mas ela pode levar-nos a uma fé ainda mais forte como resultado dela. Depois de Tomé tocar Jesus, ele diz uma frase que é poderosa. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Sabem, até este momento nunca nenhum homem, nem nenhum discípulo tinha dito estas palavras de Jesus. Muitos lhe tinham chamado mestre, muitos lhe tinham chamado filho de Deus, muitos lhe tinham chamado muitas coisas, mas dizer Senhor meu e Deus meu foi a primeira vez. E isto é um ato de adoração, isto é um ato espontâneo de alguém que estava numa crise de fé terrível e que de repente se encontra com o seu Salvador e tudo fica claro e ele o adora dizendo: Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Então a dúvida pode ser às vezes um caminho para que tu, para que você, para que eu experimente mais de Deus e mais revelação de Deus. Ou seja, a dúvida às vezes, quando há um coração sincero, ela não destrói a nossa fé, mas nos encaminha para uma relação mais profunda de quem Jesus é. Todos nós, tem aqui pessoas com mais anos de experiência cristã do que eu, com mais idade do que eu, e todos nós podemos testemunhar que quando passamos por o vale da dúvida, depois do Senhor agir e se apresentar como o bom pastor que é, a nossa fé ficou sempre mais fortalecida. Talvez nós não temos todas as respostas, nem nunca vamos ter, mas o que importa é estarmos dispostos a encontrar-nos com Jesus no meio das nossas dúvidas e da nossa confusão. Tomé, quando tem o primeiro encontro, descrito nos versículos 22, 23, 24, por aí fora, em que ele diz: eu só vou querer se tocar. Ok, isso é uma dúvida, mas ele não abandonou, ele não foi embora. Passado 8 dias ele estava naquele mesmo lugar. Por isso, quando surgir a dúvida na sua vida e a incerteza, não abandone. Permaneça junto com os irmãos. Quando a vida estiver difícil, quando parece que nada está a dar certo, permaneça. No momento certo o Senhor aparece e o Senhor se revela e o Senhor nos vai trazer uma fortaleza de fé em que nós vamos o adorar, chamando-o de Senhor e Salvador e Mestre e tudo mais que Ele é. Naquele momento
a dúvida de Tomé transforma-se em adoração. Talvez a nossa fé não está muito forte e precisamos de um encontro com Jesus. Por isso, se está a passar um tempo difícil, permaneça e espere que o Senhor se revele à sua vida. Pode ser que você esteja a atravessar uma fase assim, confusa, difícil, em que a fé parece estar a esticar, ao ponto de já não ter esperança. No entanto, é nesse processo que Jesus usa para trazer uma revelação mais profunda de quem Ele é. Tomé terminou aquele encontro com mais fé do que antes. E depois acabou, aliás, todos os discípulos acabaram por ser mártires, à exceção de João, o que escreve este Evangelho, que ficou desterrado na ilha de Patmos. Todos os outros deram a sua vida por Jesus. Homens assustados, homens cujos sonhos se tinham desmoronado, depois de ter estes encontros com Jesus, foram tão cheios de Deus, de fé, do Espírito Santo, que foram homens que deram as suas vidas pelo Evangelho. E por último, Jesus valoriza quem crê sem ver. E quando Jesus está a dizer aquilo, no versículo 29, tu crestes porque me vistes, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Este versículo não é só dizer a Tomé que ele devia ter crido sem ver, mas é também uma ponte entre os discípulos e nós. Porque nunca nenhum de nós esteve com Jesus Cristo. Pessoalmente estiveram? Eu não. Gostaria de ter estado, mas não estive. No entanto, há fé no nosso coração. Então ele está a dizer, ok, vai chegar uma altura em que felizes são aqueles que vão crer sem nunca terem visto. Jesus está a olhar para o futuro e está a pensar em mim, está a pensar em você, está a pensar em todos os que vieram depois, que ouviram a mensagem destes homens que revolucionaram o mundo, cuja fé, atitude e vida transformou e virou o mundo de pernas para o ar. Havia alguns que diziam, olha, chegaram até nós aqueles que viraram o mundo de pernas para o ar, porque passaram por uma crise de fé, e Tomé não foi o único, todos eles passaram, mas depois de terem tido aqueles encontros com Jesus, e tão cheios de fé, de esperança, eles entregaram as suas vidas e o mundo foi virado de pernas para o ar. E Jesus está a dizer, olha, chegará um tempo futuro em que aqueles que não veem com os seus olhos físicos vão escolher crer mesmo assim, e eles serão felizes, bem-aventurados. E Ele está a falar de mim, de você, de cada um de nós. Jesus está a elogiar aqueles que mesmo sem provas visíveis escolhem acreditar. A fé verdadeira não precisa de ver para confiar. A fé verdadeira agarra-se às promessas de Deus mesmo quando os sentimentos não ajudam. Sabem, eu estava a fazer um devocional ontem e o devocional falava sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1, não é? Sobre a fé, o que é fé, não é? E estava a falar e houve uma frase que me chamou a atenção e dizia, fé é olhar não com os olhos naturais, mas com os olhos do coração e da alma. E deu um exemplo sobre o pai da fé, sobre Abraão, que dizia assim, ok, fé é Abraão ir com Isaac já moço, que podia ter resistido, mas foi, ainda por cima levava a lenha, e fé é estar o holocausto preparado, o filho em cima, e os olhos estarem a ver madeira, estarem a ver o filho, e estar ali o fogo para ser pegado, mas o coração está a ver tudo o contrário, está a ver um Deus provedor capaz de prover um cordeiro para aquele holocausto. Isso é fé, ou seja, é quando os nossos olhos naturais veem tudo, menos aquilo que nós estamos à espera, mas no nosso coração nós acreditamos que o Senhor vai prover, porque Ele é Jeová Jiré, e Ele vai prover o cordeiro e aquilo que nós precisamos. Então, fé é um salto de confiança. É, ok, os meus olhos não estão a ver, mas o meu coração está a crer. É ter uma fé que diz, eu ainda não vi a cura, mas eu creio que Deus está a trabalhar para curar. É uma fé que diz, eu ainda não vi esta porta a abrir que eu preciso na minha vida, mas eu confio que Ele está a guiar-me. É dizer, ok, eu ainda não entendo tudo, mas sei em quem eu tenho crido. E Deus honra essa fé, e Ele vê, e Ele responde a essa fé.
Você e eu não somos menos abençoados por não termos estado dentro daquela sala como Tomé e os discípulos. Pelo contrário, Jesus diz que nós somos felizes, somos abençoados, somos bem-aventurados, e o Senhor valoriza as nossas vidas. Por isso, no meio das incertezas de um mundo tão difícil, quando a dúvida assaltar, quando vier a dúvida, espere no Senhor. Espere, não importa a circunstância que você estiver a passar, não importa a dificuldade, não importa se você está fechado em si mesmo, se você já não consegue nem partilhar o que está a passar com ninguém. Jesus tem a capacidade de se apresentar, a entrar no seu coração e na sua vida e dizer: a paz esteja contigo. Jesus irá continuar a aparecer mesmo quando nós já não temos esperança. Algumas lições que esta passagem nos dá. Primeiro, Tomé não foi castigado por ter feito perguntas ou duvidado. Não foi posto de lado nem excluído dos discípulos. Pelo contrário, Jesus sabia exatamente o que ele precisava e foi ao encontro dele. E esta é uma boa notícia para nós. Jesus sabe como nós estamos, sabe que momento da vida nós estamos a passar, e Ele jamais, como nós ouvimos hoje, nos vai jogar fora. Nós somos dele, somos comprados por Ele. Por isso, tu não precisas ter uma fé super-heroica. Não precisas ter uma fé, você não precisa ter uma fé perfeita para ser amado por Deus, porque Deus vai amar mesmo quando nós estivermos a duvidar. Você não tem que entender tudo para ter um encontro com Jesus. Você só tem que ter um coração disposto e permanecer firme, fiel. Dizer: Senhor, eu não estou a entender, mas eu espero ainda em Ti. Eu espero ainda em Ti. E no momento certo, o Senhor entra na nossa vida, se coloca no centro do nosso coração e se revela trazendo paz às nossas vidas. Talvez você esteja a passar um momento destes, um tempo em que orar parece difícil. Sabem, vou fazer aqui um parênteses rápido, estou quase a terminar. A minha esposa perdeu o pai de uma forma abrupta e isso magoou o seu coração com Deus de uma forma tremenda. Não por ter perdido o pai, mas porque o pai, depois de ter estado muitos meses em coma, saiu do coma. E a minha esposa é espanhola e ele estava em Barcelona. E ela foi lá vê-lo e o médico disse estas palavras: o seu pai já não vai morrer, ele vai sair desta. E isto foi um domingo, ela regressou para vir trabalhar e na quinta-feira o meu sogro faleceu. E no domingo, ou seja, ela regressou naquele domingo de manhã e à tarde deu testemunho na igreja. E ela é espanhola, não gosta muito de falar porque diz que as pessoas se riem da maneira como ela fala. Ela fala portunhol, não é? E ela deu testemunho e disse: dou graças a Deus, aos irmãos, por terem orado durante estes meses todos pelo meu papá. E hoje eu fui lá e ele já saiu do coma, o médico disse que ele já não vai falecer. E depois, 4 dias depois, ele morreu. E ela ficou angustiada, zangada com Deus. Disse: porquê é que tu permitiste, Senhor, que eu desse este testemunho? E o meu pai morreu. Sentiu-se envergonhada, defraudada na sua expectativa e entrou em depressão, porque quando nós ficamos zangados com Deus, nós entramos em depressão. Nós vemos Elias, não é? Quando ficou zangado com Deus, depois foi para uma caverna a querer morrer. E ela ficou assim, e ela tem lutado anos com isso. Melhores, piores, melhores, piores. E eu tenho lutado ao lado dela, sempre ao lado dela, durante estes anos todos. E houve uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi convidar as minhas filhas para orarem comigo, agora que são adultas. Quando eram pequenas oravam comigo e tal. Agora uma já está casada, a outra já é adulta. Então já não oramos tanto juntos. E nós, o que é que temos feito depois destes anos de depressão com a minha esposa? Há anos difíceis para as filhas e para mim. O que é que nós temos feito? Temos feito um propósito de oração e de alguns jejuns, de algumas coisas, não jejum completo, mas algumas coisas. E começamos a fazer um jejum e uma oração todos os dias. Às vezes elas estão a trabalhar, então nós falamos por internet, fazemos oração por internet, ou então quando elas estão em casa nós fazemos juntos, quando podemos. Mas todos os dias temos orado, sabem? E nós tínhamos feito um propósito de um mês, orar juntos. Sabem o que é que aconteceu quando chegou ao fim daquele mês? A minha esposa, graças a Deus, melhorou, nós vimos algumas melhoras.
Mas sabem o que é que aconteceu quando chegou ao fim daquele mês? Imaginem. As minhas filhas disseram: pai, nós não queremos acabar. Nós queremos continuar a orar contigo todos os dias. Não só pela mãe, mas porque queremos, porque isto fez-nos lembrar quando nós éramos mais pequenos e tu vinhas para o nosso quarto e oravas connosco, e depois nós crescemos e deixámos de ter essa intimidade. Nós fazíamos o nosso culto quando elas eram mais jovens, semanal, mas deixámos de orar juntos todos os dias. E elas disseram: nós queremos continuar. E desde aí nós temos continuado a orar juntos. Não só pela mãe, isso o fazemos sempre todos os dias, mas também por elas, por cada uma delas, pela fé delas, por o marido, por tudo. Então, às vezes, nós temos dúvidas. Às vezes nós temos dúvidas e na nossa família são tantos anos a lutar com esta depressão da minha esposa que parece que já nada vai acontecer. E depois de termos feito aquele propósito de um mês de oração e jejum por a minha esposa, sem ela saber, só nós os três, elas disseram: vamos continuar. Graças a Deus a minha esposa tem melhorado. E acima de tudo é pensar: ok, mesmo que ela não melhore, Deus continua a ser bom, como nós ouvimos hoje. E nós não vamos duvidar disso, porque Ele tem propósitos para a vida da minha esposa também. Por isso, meus queridos, termino dizendo no fim desta mensagem: quando você tiver dúvidas, não fuja da sala. Não se afaste de Deus, porque é lá que Ele se vai manifestar. É lá que Jesus vai aparecer. E é lá que Jesus vai trazer consolo e paz ao seu coração. Não se afaste de Deus, não desligue o seu coração, nem finja que está tudo bem, quando não está tudo bem. Se há confusão dentro de si, fale com o Senhor. Confesse e diga: Senhor, eu estou a passar por este problema, por esta dúvida, eu preciso que me ajude. Talvez hoje seja um dia em que você precisa dizer: Senhor, eu estou a passar por esta dúvida, eu tenho orado por este familiar, eu tenho este problema de saúde que não vejo solução, eu tenho este problema na minha vida. Senhor, eu estou aqui na sala e eu preciso que Tu apareças para retirares a minha dúvida, para que eu Te possa adorar e dizer: meu Senhor e meu Deus. Mas permaneça. Dúvida não afasta ninguém de Deus. Dúvida, se for usada com sabedoria, só nos vai aproximar de Jesus Cristo e ver o seu poder manifestar-se nas nossas vidas. Amém? Bem-aventurados sois porque vistes sem crer. Ou seja, porque creram sem ver. E vocês são essa igreja que tem estado aqui fiel na Lumiara e que mesmo sem ver têm crido em Jesus Cristo, e que isso seja um marco na vossa vida. Que Deus vos possa abençoar e ajudar na vossa caminhada. Deus abençoe.